Poliartes Frutalenses, a professora mestre Thaís Pereira de Freitas, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Eu costumo dizer que falar depois de apresentações culturais é uma alegria e ao mesmo tempo um desafio, né? Porque a gente costuma dizer, e aí eu vou pedir desculpa porque eu não lembro quem é exatamente o pensador, costuma dizer que nós aprendemos, né? Tanto com a caixa de brinquedos como com a caixa de ferramentas. Aprender com a caixa de brinquedos é bem mais divertido, é bem mais gostoso, é bem mais leve. Aprender com a caixa de ferramentas às vezes é um pouquinho mais cansativo, né? Mas a gente pode tentar aí trazer, deixar a caixa de ferramentas um pouquinho menos chata, né? A parte artística da família ficou toda com o meu irmão Eloinai, que é percussionista, músico. Então os dotes artísticos ficaram todos do outro lado da família. A minha parte ficou só a caixa de ferramentas mesmo, né? Mas nós vamos lá. Eu quero primeiro agradecer a coordenação dessa semana acadêmica pelo convite, em especial os professores coordenadores do curso de Serviço Social, o professor Vanderlei, meu amigo, tive a alegria de conhecer ele na pós-graduação em Franca, professora Maria Inês, do curso de Pedagogia, professor Zé Luiz. Enfim, gostaria de agradecer os professores, em especial os alunos, né? A nossa proposta de discussão aqui hoje, e aí eu vou tentar trazer alguns elementos, às vezes um pouco difíceis de ser trabalhados, mas extremamente necessários, dada a configuração do nosso país. Aí eu vou trazer alguns elementos para discussão aí e espero que depois nós possamos debater isso de uma forma mais profícua aí, a partir das perguntas, dos questionamentos de vocês. Eu quero já pontuar que nada do que eu falo aqui é verdade absoluta, tá? É um ponto de vista de uma pesquisadora embasada em outros pesquisadores, mas que, como todo conhecimento dialético, está aberto para discussão, está aberto para construção. Eu estruturei a minha fala aí em 3 grandes momentos. O primeiro, diretamente relacionado ao que significa esse protagonismo da população negra, que aí está no título da palestra dessa noite. O segundo tópico é discutir um pouco como que se dá, mesmo diante desse protagonismo histórico, como que se dá esse processo de desigualdade que hoje vitimiza a população negra no Brasil. E aí o terceiro momento, como que nós, e aí em especial Pedagogia e Serviço Social, como que nós trabalhamos com essa desigualdade aí nos nossos espaços de trabalho diante dos nossos usuários. Quando nós falamos em protagonismo da população negra, o primeiro elemento que nós precisamos destacar é que o protagonismo não é nessa construção que historicamente vem sendo feita. Se nós olharmos para a história brasileira, e aí não é a professora Thaís que está falando isso, o professor Celso Furtado já fez essa leitura, o professor Florestan Fernandes, né? Quando nós olhamos para a estrutura da sociedade brasileira, essa é uma estrutura desigual. E aí, quando nós falamos de preconceito, de racismo, né, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: olha, isso no Brasil não tem, né? Você, por exemplo, já foi vítima de preconceito? Você hoje é quase doutora. Como assim, né? Como você fala em preconceito? E aí, enquanto se fica nessa visão particular, nessa visão individualizada de quem sofre preconceito e quem não sofre, a gente perde de vista o panorama maior, o panorama global e o processo histórico de exclusão da população negra no Brasil. Então não se trata de situações individualizadas, mesmo que elas aconteçam. Tá? Não estou negando, mas eu estou dizendo que o foco não é esse. O foco é quando nós olhamos para a estrutura da sociedade brasileira, é uma estrutura desigual.
população negra ou população não branca. E quando nós olhamos para o histórico de Brasil, e nós percebemos que esse processo ele se desenvolve desde a chegada dos portugueses no Brasil. E aí eu poderia aqui falar um pouco a questão dos indígenas também, mas não é o meu foco. Eu só preciso destacar aqui o que houve com a população indígena foi um massacre, foi um genocídio, né? E genocídio esse que implica também questões culturais. Hoje, quando nós falamos em indígenas, a gente fala os índios. E quando nós pensamos na multiplicidade cultural, étnica, linguística que havia da população indígena no Brasil, nós vemos que foi um massacre, um genocídio. Quando depois chega a população negra, e aí trazida para ser escravizada aqui no Brasil, nós percebemos aí que a história brasileira, ela tenta excluir essa população dessa história oficial. E aí o que é que se diz ainda, e aí é claro que alguns avanços já aconteceram, mas o que é que se diz ainda em termos da chegada dos africanos no Brasil? Os escravos. E aí eu digo, nasceram escravos? Você tira toda a construção histórica e naturaliza essa relação. São escravos, quem nasce escravo vai morrer escravo. Mas o que se teve foi um processo de escravização da população africana e uma negação de todos esses elementos culturais, históricos, constitutivos, das mais diversas tribos, dos mais diversos espaços de origem da população africana trazida para o Brasil. Mas reforçar exclusivamente a origem africana fica um pouco difícil 500 e tantos anos depois. Até porque a gente já não sabe mais dizer quem é descendente de africano puro e quem é misturado. Não dá para fazer isso mais no Brasil. O próprio Gilberto Freire, com todos os limites, já colocava isso. Mas qual que é o meu destaque aqui quando eu falo do protagonismo da população negra? A população negra esteve o tempo todo fazendo a história desse país. Esteve o tempo todo inserida e contribuindo para que o país fosse desse jeito e não de outro. O português que nós falamos aqui não é um português de Portugal. É um português marcado, cheio de quiabos, de batuques, de bundas e de todas essas expressões que são expressões africanas. Quando nós olhamos para a constituição desse país, nós temos aí, em todos os aspectos, a presença africana. E não é essa presença culturalista que se coloca aí de feijoada e batuque, que aí todo negro tem que saber sambar e fazer feijoada. Que essa é a visão que permaneceu aí. Quando eu falo dessa influência, eu falo daquilo que o Gilberto Freire, como eu disse, com todos os seus limites, já falava lá no Casa Grande Senzala. Ele fala, quem foi que educou o senhor branco dentro da Casa Grande? Foi a ama negra que estava lá dentro. O Gilberto vai dizer, quem foi que ensinou esse português cheio de malemolência, esse português cheio de idas e vindas, senão a ama africana? Quem é que construiu essa história brasileira cheia de mitos, cheia de lendas, cheia de misticismos? A contribuição do africano e da africana. Então, quando eu falo de protagonismo, eu estou chamando a atenção para esse elemento que muitas vezes não aparece. E aí o que muitas vezes fica colocado é que os africanos vieram para o Brasil, foram escravizados, sofreram, choraram, foram mortos, mas aí veio a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e finalmente fomos livres. E essa história, apesar de hoje nós termos aí já algumas visões críticas, mas essa história ainda prevalece. E aí é muito difícil
para o negro que está dentro da sala de aula, lá na quinta, na sexta série, ouvir isso e ficar confortável. Quem gosta de ficar ouvindo que sofreu, que chorou, que era espancado, que era tronco, que era senzala, isso se não for trabalhado de forma crítica, isso fica muito cansativo. Ninguém quer se reconhecer como parte disso. Tanto que quando você trabalha a história dos quilombos, você já tem um reconhecimento maior, porque ninguém quer se reconhecer nesse papel de excluído, de humilhado. Então, quando nós falamos de protagonismo, nós estamos falando o quê? Que mesmo com todo esse histórico de negação, com todo esse histórico em que a historiografia oficial brasileira tenta apagar, tenta trazer aí, tenta diminuir essa contribuição, nós temos um protagonismo histórico da população negra no Brasil. A população negra está inserida em todos os momentos do desenvolvimento desse país. Foi o braço negro aí que trabalhou nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar, no garimpo, na borracha, e que fez esse país ser dessa forma. Evidente que não foi só a população negra. O que eu estou colocando aqui, eu estou tentando valorar, essa contribuição para a gente entender que ela não é menor do que a dos portugueses, que ela não é menor do que a indígena. É uma contribuição para a construção desse país que se dá no mesmo patamar, no mesmo nível de contribuição. Dito isso, nós precisamos pensar a atualidade. E, na atualidade, nós temos a persistência do panorama de desigualdade. E quando nós falamos do panorama de desigualdade, às vezes é muito complicado destacar essas coisas sendo mulher negra. Fica parecendo que estamos aí puxando a brasa só para a nossa sardinha. Acaba tendo uma certa dificuldade da dita neutralidade acadêmica. Mas quando nós olhamos para o panorama brasileiro, e aí eu tenho alguns dados que eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura deles, que são dados que pontuam de forma muito clara esse abismo existente e que desprivilegia prioritariamente a população negra no Brasil. Quando nós olhamos para a questão do emprego, e aí nós temos dados de 2006 da Organização Internacional do Trabalho, vai ser colocado o seguinte: entre as pessoas acima de 16 anos, a taxa de desemprego em 2006 foi de 8,4%. Se faz o recorte entre a população branca e a população negra, entre a população branca, essa taxa de desemprego ela foi de 7,4%, ou seja, abaixo da média anual. Se o recorte é para a população negra, essa taxa de desemprego em 2006 foi de 9,4%, ou seja, acima da média anual. Então eu tenho entre população branca e população negra 2 pontos percentuais de diferença para o desemprego. Em relação à informalidade, em 2006 a taxa de trabalhadores na informalidade era de 51,7%. Só que a população negra era 57,1% e a população branca 42,8%. Então você tem aí dados quantitativos que mostram que a desigualdade racial ela existe. E não se trata, e por isso que é muito difícil trabalhar essas questões, porque não se trata de dizer que fulano é racista, que o outro ciclano é preconceituoso, que as pessoas que estão excluindo, fechando portas. Essa discussão, na minha opinião, ela precisa ser superada para nós discutirmos um outro panorama dessa sociedade, dessa organização societária que é desigual. Tá? Porque enquanto nós ficarmos, olha, está sendo preconceituoso, olha, está sendo racista, essas denúncias contribuem,
fala sobre o racismo,